Salve, salve, heróis e heroínas da vida real, aqui é Paulo Lacerda e nesse vídeo vou te revelar a resposta do porquê você trabalha muito e não consegue enriquecer. Você já se fez essa pergunta? Talvez você trabalha, então você conhece alguém que trabalha tanto e não consegue enriquecer. A primeira coisa que você deve saber é o seguinte: imagine que você tem uma Ferrari, tá? Uma Ferrari que faz 300 por hora. E aí você coloca essa Ferrari na estrada e você quer chegar em São Paulo. Ou seja, você tem o potencial de chegar em São Paulo muito rápido, né? Mais rápido que um cara que está no golzinho. Só que o golzinho chega mais rápido do que você em São Paulo. Por quê? Porque ele entrou na estrada certa. Você estava com uma Ferrari, porém indo para a estrada que leva para o Rio de Janeiro, saindo aqui de Minas Gerais, né? Por exemplo, daqui de Belo Horizonte, um exemplo. Então não adianta você ter um motor incrível, um carro incrível, se a direção que você está pegando está errada. Entende? O que acontece na maioria das vezes é as pessoas que trabalham e não conseguem enriquecer é porque elas estão na estrada errada ou na mentalidade errada. A estrada é um trabalho que elas não gostam, algo que elas não dominam os princípios para poder enriquecer e prosperar. Então elas estão sempre colocando mais força, estão sempre fazendo mais, mas o resultado está sempre o mesmo. O que? Escassez, limitação. Então a primeira coisa que você deve entender não é a quantidade de trabalho. E outra coisa, a grande maioria das pessoas aprenderam que você vai ganhar dinheiro trabalhando. A maioria dessas pessoas que falaram isso são pessoas que têm extrema limitação. São pessoas que muitas vezes reclamam que o dinheiro mal dá para pagar o boleto, as contas. Só que elas aprenderam com um padrão antigo que é o trabalhar muito que dá dinheiro. Só que esse dar dinheiro para ela também vem de um paradigma do quê? De ter o que comer, ter o que vestir, né? Ter um pouquinho ali, já tá bom. Porque assim era a maneira como os nossos ancestrais, principalmente os nossos avós, bisavós, viviam numa extrema dificuldade. Agora, a grande pergunta que eu faço para você: como de fato trabalhar e enriquecer? Quais são os passos? Quais são os princípios? Quais são as pistas que as pessoas que de fato possuem riqueza, não só a riqueza da realização material, mas também a satisfação interna, né? Eu gosto de dizer uma frase de Anthony Robbins, que é o seguinte: sucesso sem a satisfação ou realização é o verdadeiro fracasso. Então, o que essas pessoas que têm de fato, que trabalham até muito, mas conseguem a riqueza e a satisfação interna, o que elas fazem? A primeira coisa que você deve entender: você precisa decidir ser rico, você precisa decidir enriquecer, tá? Você não pode decidir trabalhar pelo dinheiro. Quando você decide isso, você já está falando o que você quer. Trabalhar pelo dinheiro, ter um bocadinho de dinheiro. As pessoas que têm uma mentalidade, uma psicologia voltada para a riqueza, para a abundância, elas decidiram jogar o jogo de ter abundância financeira, de serem ricos. Então a primeira coisa que você deve entender é isso: você precisa decidir ser rico. Vai ter um preço a ser pago, né? Você vai pagar um preço, vai ser uma jornada. Você não vê um livro, por exemplo, 12 Passos para a Pobreza, mas para a riqueza existem princípios. Uma outra coisa que você vai precisar fazer é: qual dor, qual a necessidade, qual demanda que eu vou resolver na sociedade, qual a necessidade que eu vou atender, aonde eu vou empreender meus esforços, minha disciplina, minhas habilidades, minhas estratégias para atender uma necessidade. E o outro elemento é o seguinte: você enriquece enriquecendo a vida de outras pessoas, ou seja, gerando valor para a vida das pessoas. Você vai ter que se tornar bom em alguma coisa, você vai ter que atender em escala, vai ter que expor o seu trabalho, né? Então, se você for muito tímido, se você não sabe negociar, né? Se você fica ali meio que isoladinho, provavelmente você vai ser empregado e vai trabalhar por dinheiro apenas, né? Você não vai trabalhar por realização, por satisfação, por enriquecer de fato. E o quarto elemento muito importante é: você vê pessoas realmente ricas, né? Elas trabalham com aquilo que elas têm paixão. Então elas podem trabalhar horas e horas e até trabalhar duro por muito tempo,
mas aquilo para elas é um prazer, é uma satisfação. Igual eu estou fazendo isso aqui quase 9 horas da noite, já fiz muita coisa, hoje gravei, fiz live, tudo, mas isso para mim é uma satisfação. Tem hora que é um pouco chato, que você está cansado? Sim, mas eu sei que aquilo para onde está me levando e foi isso que eu escolhi fazer. Agora, as pessoas que trabalham muito e que reclamam e ficam insatisfeitas e no final ainda fica pobre, é porque ela não escolheu aquilo, ela está seguindo um padrão, ela achou que aquilo ia dar dinheiro, mas não é algo que ela está conectada e ela acaba desistindo e trocando de galho em galho. Então siga esses padrões. Se você quer de fato inverter isso na sua vida, esse padrão onde você trabalha e não consegue enriquecer, siga esses passos simples e eu tenho certeza, mais do que absoluta, que além de encontrar riqueza, você vai encontrar a satisfação e a felicidade para a sua vida, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário aqui, me dê esse feedback do que você está achando, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos para cima, pro topo.